Vamos para mais um estudo hoje. Nós já estamos na reta final desses estudos sobre oração e o tema de hoje é muito sugestivo. Ele é muito importante para que a nossa vida de oração seja constante e segura. Nós vamos pensar as orações, as nossas orações e os nãos de Deus. Esse é um tema que, por vezes, amarga um pouco o nosso coração. Nós estamos numa caminhada de tanto estímulo, né, de tanta busca de alegria nisso, e pensar quando Deus diz não, às vezes é muito difícil. Provavelmente até mesmo você pode se recordar de alguma oração que parece ter sido respondida por Deus por um não, em que Deus não atendeu o seu pedido, em que Deus não fez aquilo que você esperava e que a vida acabou tomando rumos tão completamente diferentes. Geralmente isso acontece em momentos muito trágicos, por exemplo, quando nós perdemos alguém que nós amamos, em que nós pedimos ao Senhor pela saúde, pedimos ao Senhor pela cura e ela não vem como nós tanto queríamos. Mas é importante a gente ver que isso aconteceu durante toda a palavra e que Deus também tem uma palavra, que Deus tem promessas e que mantém-se fiel à nossa vida e à própria palavra dele, independentemente de quando nós nos frustramos. Então, lidar com a frustração diante da oração é um ensinamento muito importante para aquele que quer continuar e para aquela que quer continuar crescendo para perto do Senhor. A gente vê esses nãos acontecendo diversas vezes na história bíblica. Por exemplo, a gente vê Moisés tomando ou recebendo respostas negativas de Deus. Moisés, por exemplo, não entra na terra prometida, apesar de guiar o povo de Israel até o fim. Davi, que tem o sonho de fazer uma tenda, criar um templo para Deus, não pode construir esse templo. O templo é concluído pelo seu filho Salomão. E diversos outros personagens receberam essa negativa de Deus. Nós temos muito claramente na vida de Jó, naquela figura de Jó, no texto de Jó, alguém que viveu talvez os piores nãos, as piores dificuldades ou dificuldades muito densas num período de curto muito grande, muito pequeno, né? Em que ficou ali labutando com Deus e batalhando em sua mente em oração, tentando entender por que Deus tinha dito não a ele. Para que a gente pense isso, eu queria pensar primeiro aqui no texto de Tiago, em que Tiago, no capítulo 1, ele começa a narrar o seguinte: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Então, a primeira percepção de Tiago é que provações são uma necessidade e são, na verdade, uma realidade da vida cristã. Nós passarmos por dificuldades, por momentos em que a nossa fé é colocada à prova, a nossa fé é testada, esse é o sentido da expressão. Isso é algo inerente da vida cristã. E nesses momentos é muito natural que nós clamemos ao Senhor, que nós peçamos ao Senhor para que nos livre dessas situações. Mas olha que interessante o convite que Tiago nos faz para que essa oração no meio da provação ela seja uma oração talvez um pouco mais consistente. Tiago fala o seguinte lá no verso 5: Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor coisa alguma, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Veja bem, Tiago está narrando esse possível momento de provações, na verdade, esse real momento de provações, está preparando o povo para passar por essas provações. E nessa preparação, Tiago diz que a gente pode ter alegria ao passar nela, sabendo que o que Deus nos concederá primariamente, mais essencialmente, é sabedoria para enfrentar as provações.
Então, no momento em que eu estou passando pela enfermidade de alguém que eu amo, no momento que eu estou passando por uma situação financeira difícil, no momento que eu estou orando pela minha vida emocional, no momento que eu estou orando por um concurso que eu estarei para fazer, no momento que eu peço para os meus filhos, pelo meu marido, pela conversão daqueles que eu amo, no momento que eu peço por um ministério, o que Deus me dá primariamente em oração, nesse momento em que eu me coloco diante dele, é sabedoria para suportar a realidade. Porque a grande verdade é que o que levamos para Deus são sonhos do coração. O que levamos para Deus é uma leitura diante de uma realidade, diante de uma situação de morte, diante de uma situação financeira, diante de um sonho possível para a família. Nós olhamos esses sonhos, olhamos essa realidade, nós projetamos vontades em cima disso e levamos essas vontades ao Senhor. E por vezes essas vontades, elas não têm a ver com aquilo que Deus sonhou para a nossa vida. Essa é a grande verdade. E por isso que Tiago está afirmando, olha, vocês estão projetando diante da aprovação, vocês estão expressando a vontade de vocês diante da aprovação, mas essencialmente o que Deus, antes de dar a vocês as próximas respostas ou a finalização desses temas, o que Deus já tem preparado para vocês é sabedoria para conseguir enfrentar as dificuldades. É sabedoria para enfrentar um momento de luto, é sabedoria para enfrentar as finanças mais encurtadas, é a sabedoria de esperar tempos melhores. Então, o que Tiago está convidando a gente aqui é para pensar dessa forma. Olha, o que eu preciso primeiro é enfrentar a realidade. Se preciso passar pelo luto, se preciso passar pela dificuldade, se preciso passar por um concurso, se preciso passar pelas bancas de emprego, eu hei de passar e Deus vai me dar sabedoria para suportar isso. E o mais legal que o que Tiago está diferenciando é qual é a diferença aqui de quem tem fé e quem não tem fé. Como é que Tiago usa aqui das palavras para nos explicar quem é que realmente acredita e quem não acredita? Ele usa a imagem de alguém que é vacilante, agitada pela onda do mar. Então a onda do mar às vezes sobe e desce, sobe e desce. E as pessoas vacilantes, de duplamente, que Tiago está narrando aqui, são essas pessoas que saem de um momento de oração, de um culto, confiantes, falando, olha, eu vou enfrentar essa semana e eu vou conquistar o impossível. E chega na segunda-feira, recebe uma negativa de um emprego e já não acredita mais em Deus, e diz que Deus não o ama, e diz que Deus não existe. Então, o que Deus nos convida nos momentos de necessidade, de provação, é isso. Olha, eu recebi uma palavra no domingo de confiança, na segunda-feira, apesar das dificuldades e apesar das negativas da vida, eu posso continuar persistindo, crendo que Deus me dará sabedoria para viver em qualquer circunstância. É por isso que depois, no verso 12, Tiago vai continuar esse ensino. Ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. O que Tiago está dizendo aqui? O que é esse bem-aventurado, né? Muito além dessa tradução simples que às vezes a gente faz do felizes, o bem-aventurado para o judeu é aquele que está a caminho da felicidade. É por isso que lá no Salmo 1, quando o salmista está comparando aqueles que estão assentados na roda dos escarnecedores com aquele que tem o prazer na palavra de Deus, ele diz, bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, está a caminho da felicidade, não aquele que está ouvindo um monte de baboseira e conversando sobre tolices, mas aquele que está plantado junto às margens do rio, está ali enfrentando as dificuldades, enfrentando as tempestades, mas está ali bebendo das margens do rio e está adquirindo conhecimento para a vida. Então, o bem-aventurado é aquele que está a caminho. A felicidade é vista pelos judeus como um caminho.
Então, aquele que no caminho está sabendo suportar os ventos contrários, e aí você pode pensar na imagem aí de alguém nadando contra a maré, mas suportando e indo além daquilo que as forças contrárias lhe dizem, é aquele que tem a felicidade e que vai ser aprovado. Então, o que eu faço no meio dos nãos de Deus? O que eu sou chamado a fazer quando eu não vejo aquilo que eu tenho pedido acontecer na minha vida? O convite de Deus para você é que você continue sendo firme, constante e fiel a Ele. O que Deus está falando para você é, olha, isso que você está me pedindo está na categoria das suas vontades. É isso que Tiago narra aqui, que no meio dessa nossa realidade de provações, de realidade, de vontade de Deus, de vontade do homem, existe uma cobiça nossa. Isso que eu narrei. Diante das nossas realidades, nós olhamos, observamos essas realidades, o nosso coração produz respostas, produz prazeres, produz desejos, e a gente leva esses desejos para Deus. Pessoas que querem casar, ter família, querem ter filho, querem ter uma situação financeira melhor, querem chegar a cargos melhores na sua empresa, enfim, que estão querendo crescer na vida, estão projetando a vida para frente, coisa boa, coisa que deve acontecer. Mas o que o texto bíblico está nos ensinando é que nós não devemos perder essa constância, essa firmeza de fidelidade enquanto nós estamos esperando o agir de Deus. Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa ter em mente é que o que Deus nos dá, basicamente, primariamente, é sabedoria para enfrentar os dissabores da vida. Então, Deus pode te dizer não quando você pede pela cura de alguém, mas certamente Ele estará do seu lado e estará te consolando, estará te abraçando, estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos, como Ele mesmo promete, enfrentando o luto, te consolando e te encorajando a continuar, te dando sabedoria e abrindo seus olhos para que a sua vida vá além do luto. Em segundo lugar, o que Deus pede para a gente, o que Deus nos dá, certamente, é um caminho, a sua presença e a sua palavra para que nós sejamos constantes e firmes e fiéis, para que a nossa caminhada não varie de rumo, não mude de caminhos e que a gente consiga ver à nossa frente o agir de Deus e tudo aquilo que Ele tem prometido. E aí, Tiago completa esse ensinamento aqui nesse mesmo capítulo 1, e ele diz assim lá no verso 16: Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias para as suas criaturas. Olha que profundo que Tiago está concluindo aqui. A gente leva a Deus as nossas projeções, as nossas respostas às nossas realidades. Às vezes a gente queria apenas um emprego, a gente queria apenas uma promoção, a gente queria um filho pontual, e o que Deus nos dá vai muito além disso. O que Tiago está dizendo aqui é que Deus tem boas dádivas e Deus tem dom perfeito, não somente uma projeção da vontade humana que é limitada, que por vezes é imperfeita, que por vezes é pequena, que por vezes não consegue coordenar todas as coisas e todas as realidades, porque Deus está acima de todos nós e está olhando num ponto muito maior do que o nosso. Sabe, eu geralmente digo que um ponto de vista é a vista de um ponto. E toda vez que nós olhamos a nossa realidade e levamos elas a Deus, nós estamos olhando apenas do nosso ponto, enquanto Deus tem todos os pontos conectados e por isso tem um dom perfeito, tem uma boa dádiva, tem um presente especial para a sua vida. E mais, é esse Deus que pode nos dizer não, porque sabe que não é o melhor para nós, porque ele diz assim, desse Pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, nós mudamos, as nossas intenções às vezes são egoístas, ou são altruístas. Às vezes as nossas intenções são as melhores, ou existe alguma maldade atrás das nossas intenções, existe uma certa manipulação nas nossas intenções, mas a esse Deus não há mudança.
esse Deus que nos responde e que muda as nossas realidades, não existe mudança. Ele vai ser sempre um Pai amoroso, ele vai ser sempre um Pai gracioso, ele vai ser sempre um Pai misericordioso e ele sempre vai nos dar aquilo que necessitamos na hora que necessitamos. Então, o convite de Deus para você é que você busque dessa forma. Você talvez esteja recebendo não de Deus, esteja buscando, esteja orando, esteja ampliando a sua vida diante do Senhor. E o que você precisa entender é que Ele primeiramente está te dando sabedoria para enfrentar a provação. Em segundo lugar, Ele está esperando que você seja constante, que você seja firme, que você continue buscando ali, como Jesus ensina, olha, batam e a porta se abrirá. E em terceiro lugar, que vocês confiem, não que a vontade de vocês ou que a nossa vontade seja a melhor e a única resposta possível, mas quando nós vamos a Deus em oração, o que nós estamos dizendo a Ele é que nós confiamos em quem Ele é, confiamos nele. E por isso nós estamos dizendo, como Jesus disse, olha, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Que aconteça conforme o Senhor vê e não como eu vejo hoje. Então talvez os nãos, certamente os nãos que você recebeu de Deus, na verdade foram sims que Ele deu para uma história muito mais completa e muito mais bonita que Ele tem escrito na sua vida. Quero te perguntar uma coisa. Ficou uma dúvida? Você tem ainda algum ponto a respeito desses nãos de Deus? Você ainda talvez carrega aí no seu coração ou ficou na sua mente algo que a gente possa te ajudar a solucionar? Eu queria te convidar a deixar um comentário hoje, que você participe aí no nosso chat e deixe aí a sua pergunta, e deixe a sua contribuição, porque certamente depois a gente vai interagir com você. Até o próximo estudo. Um grande abraço.